Aleluia. Saúde da amada igreja com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Quero convidar a amada igreja a abrir em 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Aleluia. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Aleluia. Você crê que o Senhor tem uma palavra para a nossa vida nessa noite, irmãos? Amém? Aleluias. Glórias a Deus. É como a diaconisa Carol falou, não se distrai, irmãos. Fique até o final. Quem está assistindo, fique até o final. Porque o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Irmão, se eu fosse colocar um tema para a palavra de hoje, seria assim: uma menina, uma ideia e um leproso. Esse seria o tema da pregação. Uma menina, uma ideia e um leproso. O que isso tem em comum? E a gente acabou de ler aqui uma passagem muito conhecida. Tema, de canções infantis, historinhas, para ensinar as crianças. Mergulha ali Naamã 7 vezes no Rio Jordão. Todo mundo conhece essa passagem, irmãos, sobre a cura desse comandante do exército da Síria, chamado Naamã. E aqui no início da leitura do capítulo 5, a gente vê a descrição de Naamã, que era um homem muito respeitado, um homem valoroso. E aqui no início do capítulo 5 fala que o Senhor dera livramento aos sírios através da vida desse homem. Um homem pagão. O que o Senhor nosso Deus tem a ver com isso? O nosso Deus, irmãos, tem um controle sobre todas as coisas, sobre tudo e todos. Esse é o nosso Deus. Então aprove Deus usar esse homem para dar livramento para pessoas pagãs. Porque o nosso Deus está no controle de tudo. Ele move tudo como Ele quer. Ele é Deus. E ao longo da nossa leitura, a gente vê uma característica dele, na verdade um estado dele. Leproso. Um homem benquisto, um homem valoroso, um comandante, uma autoridade, mas um homem que é humano, que está sujeito a ter uma doença. A lepra. Era leproso. Ninguém está isento disso. Pode ser a pessoa mais poderosa, mais famosa, mais rica. O período de Covid-19 mostrou isso para nós. Levou ricos e pobres. Gente de classe social baixa e alta. Porque quando a doença vem, ela não vai escolher conta bancária. Ela vem. Então o homem era leproso. Aí vem a continuação de uma menina, que ela vai entrar na história aqui, no cenário. Porque, irmãos, para essa época aqui, a época do profeta Eliseu,
a época de reinado de Israel, a divisão de um grande reinado, Reino do Norte, Reino do Sul. E aqui o contexto é dentro do Reino do Norte, Israel, com a capital Samaria. O grande inimigo do Reino do Norte era a Síria. Então, vira e mexe tinha um embate, tinha uma luta. E sempre nessas batalhas, mesmo que fossem pequenas em alguns dados momentos, porque, irmãos, era assim, em qualquer momento poderia acontecer uma guerra, uma batalha, uma luta. É assim que se vivia. E se a gente olhar para o Oriente Médio hoje, continua assim até hoje. O que aconteceu no dia 7 de outubro do ano passado, irmãos, continua, aquela terra continua assim até hoje, em guerra. E aqui não era diferente. Então o maior inimigo do Reino do Norte nessa época era o reinado da Síria, da nação de Síria. E a gente vê, irmãos, que um homem leproso, comandante do exército, que entrou numa batalha, comandou os seus soldados, venceu ali uma determinada batalha ali de Israel e levou pessoas cativas, pega os despojos e dentro dessa leva, levou uma menina para ser serva da sua esposa. E a menina passa a servir ali a sua mulher. E a menina entra na história sem a gente saber o nome dela, sem a gente saber o que ela fazia de tão interessante, o que tinha de diferencial dela no trabalho. Será que ela servia bem, a esposa de Naamã? Ela entra para a história, dentro da palavra do Senhor, irmãos. E a gente está falando sobre ela até hoje, mesmo sem nome. Simplesmente por conta de uma ideia. É isso. Ela dá uma ideia. Ela dá uma sugestão. Vendo o seu senhor leproso, vendo Naamã doente, ela poderia nem se importar, mas ela tem uma ideia. Tomara que o meu senhor tivesse com um profeta lá de Samaria, porque ele seria curado. Uma ideia, só uma ideia. E a gente vê, irmãos, que um homem pagão abraça a ideia da menina e faz acontecer. Promove uma comitiva, vai até o rei da Síria para pedir carta, para poder falar com o rei de Israel, para poder liberar a passagem, para falar que eles estão indo em paz para o território de Samaria. É só uma ideia de uma menina. Quem é essa menina? É uma improvável como eu e você. Simplesmente uma menina, uma improvável, que entra no cenário, que entra na história, que entra aqui no momento mais difícil da vida de Naamã com uma ideia. E essa menina fala de um jeito, com convicção, com fé, entendendo o poder do seu Deus, entendendo, e confirmando o profético da sua terra natal. Lá na minha terra tem profeta. O Deus da minha terra, o meu Deus, Ele faz milagre, Ele cura, Ele opera o sobrenatural. Irmãos, talvez essa menina, como eu e você nessa noite, improvável. Talvez você está se sentindo dentro dessa parentela como uma pessoa cativa, aprisionada. Talvez você se sente num casamento que você se sente uma pessoa cativa no seu trabalho. Talvez um ministério. Talvez um lugar que Deus te tirou geograficamente, te botou em outra geografia e você está num lugar desfavorável. Não é Samaria. É a terra de gente pagã. É de pessoas que você olha e vê que não tem nada a ver com você. Em nenhum momento a Bíblia relata que essa menina que não tem nome reclamou da vida, reclamou que estava como serva, como cativa. Não tem mais informações sobre ela.
O que se destacou aqui é que ela deu uma ideia. Ela que foi usada por Deus no lugar desfavorável. No lugar completamente que não era o lugar dela, a origem dela. E nem era para ela estar nesse lugar, porque ela foi ali obrigada a estar nesse lugar. E muitas vezes a gente está em lugares desconfortáveis para nós, que não é o que a gente queria. Mas Deus que nos empurra para ambientes desfavoráveis, para que lá a gente venha dar uma ideia, para que a gente venha ser usado por Deus, porque no final vai ter cura, vai ter conversão e o nome do nosso Deus é glorificado. Não foi uma ideia qualquer, ela não falou qualquer coisa não, mudou a vida de um homem, mudou a vida de uma família pagã. Ela poderia ter ficado quieta. Às vezes você está em alguns ambientes, vivendo uma vida, que você está murmurando, está reclamando. Para de murmurar e começa a falar com o Senhor. Por que que eu estou nesse lugar? Por que que eu estou convivendo com essa gente? Por que que a minha vida está assim, Senhor? Eu quero saber, porque o teu nome tem que ser glorificado diante dessa situação. Não aceite que o nome do teu Deus não seja glorificado diante dessa situação desfavorável que você está vivendo. O que eu estou fazendo na casa de Naamã, Senhor? É para você dar uma ideia e transformar a vida de alguém. Uma menina, na aparência, na estatura, na idade, mas não na essência. Na essência não. Tem muita gente com muita idade. Já viu pessoas assim? A pessoa tem uma idade avançada, mas a mente de gente imatura. Tem muita gente jovem. Isso é uma palavra para que você, jovem, que está liderando, que talvez está se sentindo mal. Eu só sou um menino. Você é cheio de Deus. Para com isso. Você tem que saber quem você é. Porque poderia ser uma pessoa mais velha, mas é uma pessoa mais velha que não está sendo aprovada por Deus. Então Deus está levantando um menino e menina cheio dele. Tem muita gente, irmão, isso é sério. Tem muita gente com muita idade por aí que já não prega mais como pregava nos anos 2000, nos anos 90, que já se perdeu, está se perdendo. E Deus levanta uma juventude avivada, aprovada por Ele, para poder pregar as boas novas do Evangelho. Irmão, isso aqui não é para todos. Claro que tem anciãos, anciãs de Deus até hoje, que permanecem na presença. Gente abençoada. Mas Deus também usa menina. Usa menino que é cheio dele. Usa também eu e você que somos improváveis. Você sabe de onde você veio. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe que você não tinha condições de viver o que você está vivendo. Você sabe. E talvez você está olhando para o cenário e pensando, o que eu devo fazer? Dê uma ideia. Deixa Deus te usar. Para de murmurar. Para de reclamar. Dê uma ideia para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Através de você. Ela poderia nem se importar. Eu estou aqui cativa. Tiraram da minha família e ele está leproso. Tomara que ele morra mesmo. Está leproso, daqui a pouco ele morre. Aí eu fico vingada. Não foi assim. Ela fala de uma forma até carinhosa, querendo o bem desse Senhor. Irmão, isso aqui é só para quem está cheio de Deus para entender isso. Como que você vai desejar o bem? Como você vai dar uma ideia de cura para alguém que tirou você da sua família e tomou você como cativo e agora como serva? Isso aqui é o que o Evangelho faz, porque ele levanta pessoas improváveis, ele levanta coisas loucas e usa a gente para, para abraçar gente que a gente não quer. O Evangelho faz isso, é coisa contrária do sistema da terra. Você não quer abraçar e Deus fala, você vai abraçar. Mas eu não quero gostar e Deus fala, você vai ter que gostar porque eu vou te usar para essa pessoa.
Mas eu não queria estar aqui. Mas Deus fala, mas você vai estar, porque eu vou te usar aí. E eles saberão que há Deus em Israel. Talvez é você essa menina. E o que você tem feito para que o nome do Senhor seja glorificado aonde você está, nos ambientes sociais que o Senhor te coloca? É uma academia? É faculdade? É escola? Irmão, somos pessoas sociáveis. A menina estava ali servindo a mulher. Era o ambiente que ela estava agora. Mas ainda assim, a essência dela, como serva do Deus Altíssimo, estava intacta. Porque você imaginar um comandante pagão ouvir uma menina hebreia, que poder essa ideia tinha? Não era a questão da menina, é que ela estava sendo usada por Deus. Não é a questão da menina, é o Deus da menina. Não é o quanto você vai falar bonito. Talvez você vai só ter que abraçar, falar uma frase, falar uma ideia, uma solução, uma sugestão. Já viu quando você fala Jesus, eu te amo para uma pessoa e a pessoa se desmonta toda? É porque você que é bom? Não, é o teu Deus que está te usando. É Ele que tem todo o poder. É Ele que é o dono da verdade, da palavra, é Ele. O peso da ideia está no Deus da menina. Você precisa ser um canal de Deus, aonde Deus te colocar. Você gostando do lugar ou não, tem propósito. Porque se você é de Deus de verdade, aprovado por Deus. Isso aqui é uma menina de Deus, irmãos. Ela entrou para a história. Há uma transformação em Naamã extraordinária. O homem não foi só curado do físico, não. Ele se converte ao Deus da menina. Ela só tinha falado de cura. Mas esse Deus é tão poderoso que ele tinha mais para Naamã. É só você ser canal de Deus como o Senhor quer. Quem vai fazer o resto é o Senhor. Não precisou a gente saber o nome da menina para saber que era verdadeiramente uma menina de Deus. Ninguém precisa saber seu nome, não. Para com isso. Você não precisa de palavras de afirmação. Ninguém precisa reconhecer que você é muito crente. Você só tem que ser aprovado pelo teu Deus e deixar Ele te usar. Ai, porque aqui ninguém me considera que eu estou como cativa, eu estou como serva. Abra essa tua boca e deixa o Espírito Santo te usar aí. Deixa Deus te mover. Ninguém sabe o teu nome, ninguém tem que saber. Mas o teu Deus sabe. O teu Deus sabe quem você é. Ah, irmãos, o teu nome está no livro da vida. Você crê nisso? Você crê que tem o livro das obras? Você crê que há um dossiê da tua vida no céu? A menina não pediu nada em troca. Eu acho que eu vou dar uma ideia para ver se eu consigo me beneficiar. Vai que eu consigo voltar para Samaria. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre você não se importar com quem você está perto, para deixar o próprio Deus te usar para quem Ele quiser, não importa. O que importa é a tua essência de benignidade, irmãos. Ser benigno, aonde o Senhor te colocar, fazer o bem. Naamã merecia ou não merecia, não é isso que importa. O que importa é que você é de Deus e você vai fazer a vontade dEle, aonde Ele te colocar. É isso. Não teve interesse, não é barganha. Eu vou dar uma ideia aqui para... quero voltar, não quero saber dele não. Irmãos, o peso da ideia dessa menina carrega benignidade. A palavra de Deus diz que temos que fazer o bem em todo o tempo. Você não tem que escolher para quem fazer o bem. Quem decide isso é o teu Deus, não é você. Talvez você vai ter que fazer o bem para quem você não quer fazer. E é para esse aí que você vai ter que fazer. É para quem te tirou lá da sua terra, te botou como servo, rebaixou o seu cargo na empresa, que não gosta de você, não gosta do teu trabalho, é aquele vizinho. Irmão, somos pessoas improváveis, chamados por um Deus extraordinário, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que está conduzindo
tudo com a sua mão forte. Você quer fazer parte disso? E ela dá a ideia. E é um peso nessa ideia. É um peso de Deus, irmãos. Isso aqui não foi conversa fiada dessa menina, não. Tem Deus aqui. Tem Deus nessa sugestão. Tem Deus no teu abrir de boca. Foi pregado aqui há pouco tempo. Que coisa linda! Vale dos ossos secos. Que poder Ezequiel tinha! Mas Deus liberou para ele: abra a tua boca e profetiza. Se Deus liberar para você abrir a boca, dê ideia, dê sugestão, dê a solução para alguém. Fala, se posiciona, mostra para que veio, porque Deus é contigo. Não adianta murmurar e reclamar. Irmãos, o nosso Deus não se move por murmuração. Reclamação, murmuração não vai mover o coração do nosso Deus. Desespero, ansiedade, vitimismo, coitadinha de mim, eu sou uma cativa, tadinha de mim, eu estou aqui, ó. Deus não tem pena de nós, irmãos. Deus, Ele nos ama. Eu não quero um Deus que tenha pena de mim. Eu quero um Deus que me ame. E se Ele me ama, Ele sabe o que está fazendo na minha vida. E Ele sabe como conduzir a minha história. Se me colocou na casa de Naamã, eu vou ser uma bênção lá. É para servir? Vou servir. É para voltar? Eu volto. É para entrar? Eu entro. É para sair? Eu saio. Com certeza era uma serva obediente. E para Naamã juntar uma comitiva e ir falar com o rei da Síria. Irmãos, isso aqui não foi história qualquer, isso aqui não é qualquer coisa, isso aqui é Deus falando na boca dessa menina. Porque Naamã sentiu algo diferente, juntando com a vontade de ficar curado, né? Deus sabe, irmãos, como fazer. E ele ouve e vai até o rei. E aqui a gente terminou a leitura falando, né, lendo aqui que ele fala para o rei: assim falou a menina da terra de Israel. Tipo assim, que consideração, que peso a ideia de uma menina para você apresentar para um rei. Pega aí, não, mas você está falando do caso de uma menina, é ela que falou isso? Você está dando confiança para isso? Não foi isso que aconteceu. Deus estava nesse negócio. Talvez a forma que Deus vai te usar vai ser algo assim que para você vai ser algo tão simples, mas vai mover de forma extraordinária. Não precisa de muito não, você só precisa ser um canal de Deus disponível para o Espírito Santo te usar. Irmãos, não existe esse negócio de crente que não vai exercer função nenhuma na terra. Não tem lógica isso, irmãos. E eu não estou falando de cargo eclesiástico, não. É de você nessa terra representar, como foi lido aqui no início, o reino de Deus. Ser embaixador de Cristo nessa terra. Não estou falando de cargo. Se é pastor, se vai ser evangelista, diácono, obreiro, não é sobre isso. É sobre você carregar a presença do teu Senhor aonde Ele te colocar. Aonde for a planta dos teus pés, você ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Então a gente precisa rever os nossos conceitos como crentes nessa noite. Era só uma menina. Cadê o cargo da menina? Será que era do departamento TIM? Era uma obreira? Quem é essa menina? Não tem aqui falando isso. Só diz que era uma menina de Israel. Uma menina do Senhor, da terra, do povo de Deus, irmãos. Você precisa saber quem você é. Eu faço parte do povo de Deus. E se Naamã fosse até Samaria,
o profeta, se ele encontrasse o profeta, ele seria curado. É uma certeza de quem é e do Deus que tem, do Deus que serve, o Deus que ama e de que acredita nos profetas de Deus. Porque tem gente que não acredita mais nos profetas do Senhor, em quem tem dom de profecia, menospreza. Hoje você chegar para alguns crentes, e você chegar com toda naturalidade, porque isso aqui para ela era tão natural, por isso que ela deu essa sugestão, que era tão natural, uma convicção tão grande. Hoje você chegar para alguns crentes e falar assim, Deus falou comigo que eu tinha que fazer tal coisa. Você tem que ir pisando em ovos para falar com alguns crentes. Você não pode falar mais que Deus fala? Como assim? Eu sou filha dele, e ele fala comigo. Ele fala com você? Então tenha naturalidade para falar isso com determinadas pessoas, sim. Mesmo sendo crente, se não quer acreditar, paciência, não mude a sua forma de você dialogar, discursar sobre o teu Deus. Irmão, isso aqui a menina estava falando, parece que é uma coisa jogada, mas porque está tão na essência, tem que estar tanto no nosso DNA, que tem que ser natural para nós. Deus falou que eu tinha que sair de algumas amizades, e eu saí. O Senhor falou que eu tinha que bloquear algumas pessoas. Fulano, eu vi que você saiu do grupo do Zap, o que aconteceu? Deus falou que era para sair. Por que a gente tem vergonha de dizer que é Deus que está dando ordem na nossa vida? Essa menina não se envergonhou de quem ela é, do Deus que ela serve. Não se envergonhou do profeta. Não se envergonhe. Por que você fez assim? É porque Deus falou para mim. A gente sabe que vai ter momentos que a gente vai ter que ter estratégia até para revelar algumas coisas. Mas, irmãos, tenha naturalidade de você como crente, falar como crente. Oh, glória! Aleluia! Oh, manto! Eu estou aqui brincando, irmão, mas sabe, é da gente, é da nossa identidade. A ideia da menina é uma coisa que tinha a ver com a identidade dela, com a fé dela. Então era natural para ela. Eu não estou entendendo Naamã. Se ele fosse em Samaria, ele vai ser curado. Simples assim. E ele foi. Para ela foi assim, tomara que ele vai lá, porque lá tem profeta, ele vai ser curado. Ela tinha uma certeza. Porque ela sabia que o milagre iria acontecer sim, por quê? Por causa do poder do Deus que ela servia, que ela amava. A gente precisa ter essa convicção na nossa fé, irmãos. Não duvide do poder do teu Deus. Não duvide do poder do teu Senhor, que pode mudar o cenário do teu casamento, sua vida financeira, da sua parentela. Irmão, deixa eu falar algo aqui. Não desista de orar pela tua parentela. Não desista de orar pelos teus, porque pode chegar aos 45 do segundo tempo e Deus virar o jogo e eles serem salvos. Porque o nosso Deus tem poder. Eu passei essa experiência. Não desista. Pastora, já estou há 20 anos orando. Continua orando. Quem disse que você tem que parar de orar? A não ser que Deus fale que você não tem que fazer mais. Mas continue intercedendo. Continue sendo uma bênção. A menina aqui está dando uma ideia. Não é para um pai, não. Não é para o tio, não é para o melhor amigo, não. É para o Senhor que tirou ela lá de Samaria e colocou ela cativa ali como serva da mulher dele. E ela sim fala. Esse é algo tão benigno para esse homem. Ele prepara toda a comitiva, irmãos. Vai até o profeta, eles tem todo um processo aqui, que o rei de Israel fica meio assim. E Eliseu se posiciona. Não, tem profeta aqui. Deixa ele vir. Ele foi. Eliseu, para testar a fé de Naamã, ao invés de falar diretamente com Naamã, manda mensageiro. Irmãos, você só precisa ser usado por Deus. O resto não é mais com você. Você está entendendo isso? Às vezes a gente se prende tanto, achando que, será que vai ser curado mesmo? Será que ele vai aceitar Jesus? Porque eu profetizei, porque eu orei, eu entreguei o sonho, eu entreguei a visão. Não cabe a você se preocupar com isso. Se vier o testemunho, amém. Naamã, quando voltou, já voltou curado.
Vai ser nítido, você vai ver, você vai contemplar. Ele não vai retornar mais leproso, vai voltar com a pele igual de um bebê. E você poder ver e contemplar o quanto vale a pena ser um canal de Deus. Não para a gente se ensoberbecer, mas para que também o nome do Senhor seja glorificado. Tem tudo a ver com Ele, irmãos. E aquela sensação de pensar assim, ainda bem que eu não me calei. Sonhou com alguém, irmãos? Fala. Às vezes é a resposta de oração de alguém. Teve uma visão? Fale. Está sentindo que tem que abraçar um irmão? Abrace. Ah, eu tenho vergonha. Para com isso. Vai. Deixa Deus fazer. Deixa o Espírito Santo te usar. Tu não sabe. Deus vai falar para você dar um abraço. Dá um abraço. Se acontecer mais alguma coisa, amém. Aí é o Espírito Santo que vai fazer. Dá um abraço. Ame. Ame seu próximo. Ame quem te persegue. Olha que a menina amando o seu perseguidor, o seu inimigo, o inimigo de Israel. Deus talvez vai te usar para quem você nem vai imaginar. Um inimigo, uma pessoa que não gosta de você, que você tem alguma coisa ainda. Deus vai nos usar para quem Ele quiser. E sabe o que é o mais lindo, irmãos? Uma ideia dessa menina, com peso, com valor, se torna uma resposta, se torna uma solução, e se torna cura, e se torna uma conversão de um homem pagão, irmãos. Irmãos, eu sei que a história de Naamã a gente conhece muito por conta da cura física, mas o que eu mais amo, nesse capítulo 5 de 2 Reis, é que o homem se converte. Ele muda a fé dele, ele muda a rota da fé dele, por conta da ferramenta evangelística da cura. O milagre de ser curado foi uma ferramenta evangelística para ele ver. Baal não faz isso. Rimon não faz isso. Astarote não faz isso. Mas o Deus da menina faz. O que eu estou fazendo na casa de Rimon? Adorando Rimon. O que eu estou fazendo adorando Baal? Eu vou adorar o Deus da menina. Eu vou adorar o Deus de Eliseu. Irmãos, para mim é o mais espetacular. A menina entrou na vida de Naamã com um propósito. Você está entrando na vida de pessoas com propósito. Você entrou nesse mercado de trabalho com propósito. Você entrou nessa empresa, nesse cargo, nesse departamento com um propósito. Essa palavra é uma direção para nós essa noite, irmãos. Para você tirar qualquer dúvida daquilo que Deus está fazendo na tua vida para esse tempo. Você não está na casa de Naamã à toa, não. Tem algo de Deus aí. Tem cura. Mas também tem salvação. Tem conversão de alma. Oh, meu Deus, que coisa linda. Mais lindo do que ficar purificado por fora, é ficar purificado por dentro. Não ia ter mais adoração de Rimon, de Baal, de Astarote. Ele passaria a adorar o Deus de Israel. Isso para mim é o mais lindo, irmãos. Um homem renomado. E ele nem fica com vergonha disso. Foi tão impactante para ele ver que Baal não faz isso aqui, que ele não se importa com o seu cargo. Sabe, não é mais nem mais sobre isso. Eu quero o Deus de Eliseu, eu quero o Deus dessa menina. Eu quero o Deus de Israel. Então um leproso recebe uma cura. E o maior de tudo, ele recebe o Deus de Israel no coração dele, na vida dele. A Bíblia fala, irmãos, que ele fica um pouco não, né? Ele fica muito chateado, ele fica muito chateado com a forma que Eliseu orienta para ser curado. Porque ele pensou, não, Eliseu tinha que vir até mim. Por que não veio até mim? Botou a mão, orou, impôs as mãos. Por que eu tenho que mergulhar no rio Jordão 7 vezes? Por que eu não passo nos rios de Damasco? Que é mais cômodo. Está entendendo como é que está sendo o teste de fé ali de Naamã? Mas ele já saiu do lugar, através de como Deus usou a menina. Ele já percorreu alguns quilômetros. Está no processo ainda. E os servos orientam ele, meu pai, vai,
Se não fosse de outra forma, você também não aceitaria? Você não quer ficar curado? Aí ele, tá bom, então tá, eu vou. E ele mergulha 7 vezes e é curado fisicamente. Com aquilo, ele fica impactado. E passa, aí ele toma uma decisão. Agora eu vou adorar o Deus de Israel. Eu não quero mais saber de Rimon. Oferece presente para Eliseu. E Eliseu não aceita. Irmãos, isso tem uma lição aqui para nós. Tanto a menina quanto o Eliseu não aceitam nada, não é barganha, não tem interesse. Deixa eu falar algo aqui, irmão, isso é muito sério, até por conta da nossa humanidade. Toda vez que Deus te usar, e você vê a mão de Deus se manifestar da forma ali, como Deus te usou, através de você, seja em oração, em pregação, profecia, sonho, de maneira nenhuma tome a glória de Deus para si. Isso é um perigo. Seja sempre humilde na presença de Deus. Nunca tome a glória de Deus para si. Porque foi por conta disso que muitos hoje já se perderam. Estão apóstatas. Estão afastados. Estão na mentira, na heresia, na hipocrisia. Não deixe, porque o Espírito Santo te usou. Porque é muito bom, irmãos, é maravilhoso. A gente se sente muito bem. Se sinta bem sim, sinta privilegiado, porque o Espírito Santo está te usando. Isso é muito bom, está tudo bem. Mas não tome a glória que é para Deus, para você. Seja sempre disponível para o Senhor. Mas não fique se achando, porque está sendo usado por Deus. Cuidado com isso, é um perigo. Eliseu recusa. Ele pede a terra. Então pelo menos deixa eu levar aqui a terra. Porque eu vou levantar um altar para o Senhor, para o Deus de Israel, lá onde eu vivo. Irmãos, que audácia. O homem ficou louco por Deus. Ele ficou apaixonado pelo nosso Deus. E Eliseu vai, não, tudo bem. E ele fala algo tão tremendo. E é um exemplo, irmãos, que coisa linda. É um ex-pagão agora, né? Um gentil. Tendo uma postura exemplar que nos inspira nessa noite. Ele chega para Eliseu, olha, eu quero pedir perdão. Porque eu vou ter que voltar, eu tenho algumas funções, eu tenho cargos lá. Eu vou ter que entrar no templo, na casa de Rimon, o templo de Rimon. Eu tenho que me ajoelhar, porque o rei se apoia em mim. Mas eu quero que você saiba, Eliseu, que o meu coração não está mais naquilo ali. Eu agora vou adorar ao Deus Altíssimo. Olha o que a ideia de uma menina fez. O homem ficou transformado. Pede até perdão para o profeta. Pede perdão já para Deus. Já está se justificando. Por quê? Porque ele quer realmente, ele quer ter uma nova vida. E quantos aqui dessa época, irmãos, o povo está vivendo em idolatria, em mentira, em engano. Quantos irmãos se dizem crente, mas é engano, é mentira. Que você não seja assim, que nós não sejamos assim, que sejamos verdadeiros e sinceros na presença do Senhor, se apresentando com sinceridade. Me perdoa, mas eu vou ter que fazer essa função aqui. Ele se apoia em mim, mas eu não vou mais adorar isso. Se justificando, se sentindo mal. Quantos que se dizem crentes não estão se constrangendo mais porque estão pecando, estão se lambuzando no pecado e na iniquidade, irmãos. Nós não seremos estes, nós permaneceremos fiéis até o fim, irmãos. Não vamos nos contaminar. Olha aqui o homem sírio, olha a inspiração, olha o exemplo que esse homem está dando. Ele fala aqui, eu acho isso a coisa mais linda, irmãos, para finalizar. Nunca mais oferecerei holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Irmãos, isso aqui é uma questão de decisão. O homem estava decidido, convicto. Como é que está a nossa decisão de fé? Como é que está a nossa convicção cristã nessa noite, irmãos? Olha isso, nunca mais. Isso é muito forte, irmãos. Já viu aquela frase? Nunca diga nunca. Ah, irmãos, para algumas coisas é nunca mais sim.
nunca mais para a iniquidade, nunca mais para o pecado, nunca mais para o mundo. Não queremos mais o mundo, somos inconformados com ele. No mundo a gente quer ganhar almas, amar as almas. Isso é uma bênção onde Deus nos colocar. Mas para o sistema caído dessa terra, nunca mais. Olha que Naamã está falando, nunca mais. E ele fica constrangido. E Eliseu, diante dessa sinceridade, dessa inclinação, desse homem pagão, agora você está se tornando um ex-pagão, né? Curado. Vai voltar para sua casa cheio de Deus. Vai voltar curado, mas cheio de Deus agora. Convicto, uma nova fé. Eliseu, diante dessa sinceridade desse homem, Eliseu poderia ter chamado a atenção dele, ter exortado, tal, não, mas bem assim. É um novo convertido, irmãos. Você precisa saber lidar com o novo convertido. Olha que coisa linda aqui. Para quem tem chamado para integração. É um novo convertido, irmãos. Olha a palavra de Eliseu. Diante do que Naamã acaba de falar, que vai ter que continuar indo no templo, porque tem uma função e tudo mais, mas que nunca mais vai oferecer sacrifício holocausto para nenhum outro Deus, a não ser o nosso Deus. A sabedoria de um profeta. O profeta de Deus tem sabedoria, igreja. O profeta de Deus também sabe dar aconselhamento. Sabe falar a palavra certa na hora certa e para a pessoa certa. A palavra de Eliseu. Vai em paz. Naamã, vai em paz. Fica em paz. Porque o profeta Eliseu estava lidando com um novo convertido. Não tinha como, não é exortar. Irmãos, que isso venha servir como aprendizado para nós essa noite. E isso é uma frase que pode parecer clichê, mas que não é, irmãos. É para nos orientar. Cuidado para você não estar exortando algumas pessoas que para esse tempo não era para você exortar, era para você consolar. Dar uma palavra de direção, de orientação. Ou então para alguns casos, não era para você estar consolando, mas era para exortar ela. Então que o Espírito Santo venha sempre nos dar discernimento para aconselhar quem Ele colocar na nossa vida. Se é para exortar, exorte porque Deus é contigo. Se é para consolar, console. Então Eliseu vai e fala, vai em paz. Então a palavra de hoje, irmãos, é uma palavra de orientação para a nossa vida. Olha quantas questões maravilhosas no capítulo 5 que a gente viu aqui nessa noite. Se você em casa lê com carinho todo o capítulo, tem a questão de Geazi, nem vou entrar nisso. A lepra de Naamã passa para ele. E a gente tem tanto aprendizado aqui nesse capítulo, irmãos. Leia a palavra do teu Deus. Ela nos orienta. Ela nos esclarece. Ela nos dá direção. Você está sentindo que o Senhor está direcionando a tua vida, a tua fé nessa noite? Nos dando uma orientação de vida? Então tome posse dessa palavra, igreja. Em tudo, em cada detalhe que foi falado aqui nessa noite. Toma posse do que o Espírito Santo de Deus falou comigo e com você nessa hora, amém? Quero que a amada igreja se coloque de pé. Em nome de Jesus. Quero fazer uma oração profética. Em prol da nossa caminhada de fé, irmãos. Porque no nome de Jesus, igreja, a gente vai continuar sendo uma bênção aonde o Senhor nos colocar, não importa onde, não importa com quem. Vamos continuar servindo ao Deus Altíssimo como Ele quer. Vamos clamar ao Senhor, Pai. Queremos te agradecer, Pai, nessa noite de domingo, Pai, num culto, Pai, dominical. Um culto, Pai, que o Senhor, Pai, se faz presente do início até o fim. O Senhor está aqui, a casa é tua, Pai. A nossa vida é tua. E o Senhor, Pai, nos deu uma palavra de orientação nessa noite.
Senhor, que venhamos ser como essa menina, mesmo improvável, mesmo cativa, foi canal do Senhor, Pai, no ambiente, Pai, desfavorável para ela. Senhor, em nome de Jesus, que possamos, Pai, deixar o Senhor nos conduzir na nossa vida, Pai, cristã nessa terra. Que sejamos embaixadores de Cristo aonde o Senhor nos colocar. Pai, em nome de Jesus, que a gente não venha ser usado por Ti, Pai, por barganha, soberba ou altivez. Que continuemos, Pai, a manter os nossos pés firmes na rocha, sem titubear, sem ficar, Deus, se achando, sem se perder para a direita ou para a esquerda. Não importa, Pai, que sejamos, Pai, em nome de Jesus, uma bênção, Pai, onde nós estivermos. Que nós continuemos tendo a essência de Cristo, Pai, aonde o Senhor nos colocar. Obrigada, Deus, por toda a orientação que o Senhor nos deu. Obrigada, Deus, porque através de nós o Senhor, Pai, tem alcançado almas, tem transformado vidas, tem libertado, tem salvado, tem transformado, tem curado, Pai. E isso não é para nossa glória, é para a glória do Senhor. E como Eliseu, Pai, que venhamos, Pai, dar a orientação certa, a direção certa, Pai. Porque uns, Pai, vêm com a ideia, outros vêm com a profecia, outros vêm com aconselhamento. Meu Deus, no corpo de Cristo tem trabalho para todos. Usa-nos, Pai, como o Senhor quer. Ah, Senhor, muito obrigada por fazermos parte da Tua grande seara. E assim te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir aquele que vive e que reina, igreja. Aleluia. Glórias a Deus.